Olá, você que nos acompanha, Redação no Ar, começando a nossa 7ª semana de atividades. E a essa altura, você que nos acompanha já deve ter feito 6 redações. Olha, 5 nós toleraremos, 6 é o ideal. A partir de hoje, a 7ª redação. Olá, você que está conosco, você que nos acompanha ao vivo agora pelo YouTube, pelo canal do Instituto Federal Paraná. Grande abraço a você que está em processo de preparação para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Aos nossos queridos da TV Educativa, da RTVE, que nos acompanham de segunda a sexta-feira às 16 horas, no primeiro horário, e na reprise, na madrugada, às 2 da manhã. Um abraço especial também a você que está conosco nessa boa sintonia e aos nossos amigos da ALEP, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que nos acompanham pela TV Sinal, às quintas, sextas, sábados e domingos, a partir das 19 horas. Especialíssimo olhar para você e dizer que o Exame Nacional tem aqui nesse espaço o seu encontro com aulas. 140 aulas completas a partir, ou serão completadas, melhor dizendo, a partir desta sexta-feira. Teremos um especial, viu, Gilmar? Na quinta, a equipe da LEP vem para cá fazer um documentário, Uau, que beleza. Um momento especial com as Que nossas ótimo. aulas, porque as aulas têm recebido uma repercussão em todo o território paranaense e fora das nossas fronteiras. Que bom. 399 municípios. Que bom, né, Wanda? Ótimo. Isso. Então, e vamos com uma proposta redacional para você. Antes de entrar na proposta redacional, eu quero entrar no mérito também da matemática, dos números, aproveitando a colinha que a professora Wanda fez aqui para mim, fez bem, né? Vamos pegar a colinha. Então, só para você pensar, pontuação, vamos falar em pontos necessários. Nós temos 5.000 pontos. Então, a pontuação do Enem tem para você 5.000 pontos possíveis, certo? De serem adquiridos, para serem adquiridos, 5.000 pontos. Vamos pensar nas áreas de concentração de estudos, que são 5. Obviamente, não fazendo nenhuma força, você e eu sabemos que se eu dividir 5.000 por 5, eu terei 1.000 para cada área. Então, eu vou começar aqui com a matemática. Colocarei a matemática aqui, certo? E aí está a bendita matemática. Vamos ver se dá certinho assim. Isso, a matemática, igual a 1.000 pontos. Concorda comigo, João Mar? Você vai me ajudar. Bom que nós não combinamos nada, então vou colocar você no fogo aqui, meu amigo. Isso, meu rapaz. Concordo com tudo. Matemática, não. Você vai ter que discordar de alguma coisa. Não, eu não concordo com então, isso. matemática, sim. Sua área, Wanda, ciências da natureza, tá? Ciências da natureza, composta pelo trio de ferro. Qual trio de ferro mesmo, Wanda? Química, Isso, biologia exatamente. e física. E física, 1.000 pontos também, tá? Não, física exatas, né? Desculpa. Não, mas ela entra aqui, entra tá. entra essa área bonita, entra aqui. É o trio de ferro. As ciências humanas, conosco ela está em exatas, exatamente porque a Paula é que está cuidando, né? A tutora Paula cuidando de matemática e da bendita física. Ciências humanas, as ciências humanas com os coleguinhas da história, da geografia, da filosofia e da sociologia. 1.000 pontos também, certo, João Mar? Está acompanhando meu raciocínio aqui, né? Estou. Que eu digo o GRU. O GRU chega aí daqui a pouquinho, né? Que eu digo o GRU. Ciências humanas, não, hoje o GRU não vem, o GRU vem amanhã. As ciências humanas e depois nós fecharemos com linguagens. A última área é nossa, viu, João Mar? Tá? A área que mais enfrenta problemas. São 1.000 pontos. Concorda comigo? 1.000. Agora eu vou lhe perguntar. Você acredita que cada uma dessas áreas tem 45 questões? Então é 45. O ideal é que sejam 45, melhor, 1.000 dividindo por 45. Concorda comigo, João Mar? Até aí, tudo bem, 45 não me peço para fazer de cabeça. De jeito nenhum. 45, tá? Então, certinho. Ora, se eu fizer 45 questões na prova do dia 24 de outubro, de linguagens, melhor dizendo, eu deveria ter 1.000. Se eu fizesse também essa prova de ciências da natureza no dia 24 de outubro, se eu fizer, né, propriamente ditas, as 45 questões certas, eu deveria ter 1.000. Esse é o raciocínio lógico. Porém, por causa da teoria de resposta ao item, da TRI, isso jamais acontece. Porque a teoria de resposta ao item prevê não só acertos, prevê erros e prevê as respostas ou a resposta de cada um dos nossos candidatos. Consequentemente, a teoria de resposta ao item busca equacionar os possíveis chutes ou a tentativa de burla, que é comum em algumas situações, não no exame nacional. Muito bem. Agora, o que você fez aqui, Wanda, você puxou para mim as médias. Sim. Então,
A nota maior, pasme você, a nota maior de matemática não foi 1.000. Por mais que o aluno tenha acertado tudo, a nota maior de matemática foram exatamente 973,6. Então, houve uma defasagem aqui de 26,4. Depois você tem aqui em ciências da natureza, a nota mais alta foi 876. Percebe, Jomar, que estamos devendo pontos aqui? Uhum. A nota mais alta de ciências humanas foi 862, 862 e 1. E a nota mais alta para linguagens, a nossa área, Super Jomar, pasme você, 814, faz isso direitinho aqui, isso, 814,2, certo? Agora eu te pergunto, se nós trabalhássemos com os percentuais, não trabalharemos, não é necessário, mas você e eu sabemos que falta alguma coisa aqui. Falta alguma coisa aqui, falta bastante aqui e falta muito aqui. Aí vem a sua pergunta, onde é que entra a redação aí? A redação entra para preencher, para ocupar essa pontuação que foi deixada de lado pelas áreas. Portanto, se você trabalhar com este quadro e observar necessariamente a combinação desse quadro, você verá que a redação sozinha teve uma equivalência de 29,4 no total. Ou seja, a redação sozinha, mais ou menos, dá para você dizer assim, sem exagero, que a redação sozinha é quase 30%. Nós podemos exagerar aqui, dizer que a redação sozinha equivale a 30% da nota da prova. Ou seja, com isso eu estou dizendo para você o quê? Que você precisa esmerar-se ao máximo na redação, que você precisa buscar na redação e com a redação um diferencial de pontos que serão úteis quando você buscar o todo. Porque os cálculos são bem acessíveis. Se eu tenho praticamente 30% da minha nota em redação, eu sei que as outras áreas colaboram. Mas é a redação que puxa você, é o verdadeiro balão. Então, certo? Diga lá. Ela não está inserida na pontuação de linguagens, então? Não, Wanda, não. Ela é a redação são 5 mil. É uma pontuação à parte. São 5 mil pontos mesmo. E por isso que a redação tem, isso historicamente, nós estamos mexendo com a pontuação de 2014, bom deixar bem claro para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, o nosso aluno. Esses dados que você me forneceu, Wanda, são dados de 2014, portanto, são dados do ano passado, que apenas corroboram, que apenas ratificam aquilo que nós temos dito continuamente, que a redação é um divisor de águas para você. Daí a abertura dessa nossa aula, desse nosso contato. Não é possível que você não escreva. Então você que está nos acompanhando agora, obrigação sua mesmo, responsabilidade sua, escreva uma redação por semana. Trabalhe com as 24 propostas solicitadas no Exame Nacional desde 1998. De 98 até 2014, o ano passado, foram exatamente 24 redações. Mas Marlos, daqui até o final, até a prova, eu terei 12 semanas, se muito, 13 semanas. O que eu faço? Então você faz as últimas redações. Faça uma contabilidade decrescente. 2014, 13, 12, 11, 9 e assim sucessivamente. Faça uma contabilização decrescente, mas faça essas redações. Porque isso trará a você uma certa familiarização com o processo, com essa proposta que nós veremos agora. Gostou disso, Gilmar? Gostei. Você viu que a nossa área é uma área complicada, a área de linguagem. É complicada, né? E não tem fórmula nenhuma, não precisa fazer contínua, não precisa calculadora. Na quinta-feira eu trabalharei linguagens, sempre pensando nisso. Como permitirmos que o nosso candidato, que o nosso aluno, em especial, nossa aluna, consiga se sair melhor. Ok? Next aí, meu irmão. Agora é minha vez de pedir a você. Vamos nós. Bom, então o tema da nossa aula de hoje. Olha, nós falaremos sobre o quê? Sobre a família contemporânea, Jomar. A família contemporânea e o que ela representa para a sociedade. Exatamente isso. O conceito de família na sociedade. Ela é numerosa ou ela é mais? Pois eu vou perguntar então aqui. Wanda, conceito de família. É possível dizer que é um conceito de família biológico? Olha, Marlos, na verdade, todas as espécies, para se reproduzirem, precisam, de uma organização familiar. Com certeza. E daí para perpetuar essas características, né? Isso. Se reproduzir essas características. Claro que tem algumas espécies que esse conceito de família, ele é mais evidente e outras onde não, né? As e são diferentes com relação aos membros, né? Com certeza. Perfeito. Família, conceito de família. Conceito de família
aquele grupo de pessoas que se ama muito e estão juntos e visam o crescimento de cada um, né? Que, afinal de contas, tanto o pai como a mãe como os filhos, todos estão aprendendo no dia a dia. E, claro, né? Você precisa povoar o planeta e precisa povoar com pessoas inteligentes, pessoas competentes, para que o nosso mundo fique cada vez melhor. Perfeito. Boa, 2 definições. Daqui a pouquinho seguimos com a nossa. Levantar reflexões acerca dos temas ali. Coloca um Szinho aí. 2 temas apresentados na prova do Enem 2009 do sistema prisional. É para lá que nós vamos então, Gilmar. Vamos para o sistema prisional. Compreender a necessidade da apresentação de uma tese como percurso orientador da redação. Vamos apagar aqui para mostrar direitinho que essa tese é uma necessidade de construção. É isso que nós precisamos fazer. Por quê? Porque você e eu sabemos que a dissertação argumentativa pede o quê? Pede uma dissertação, pede um texto em forma de tese, um texto advocatício. Essa dissertação argumentativa pede que você vá além da opinião. Que a sua opinião seja construída com um ponto de vista. Mas esse ponto de vista, ele é fundamentado. E como você fundamenta um ponto de vista? Partindo do princípio da argumentação. E esse é o grande problema do nosso candidato. O candidato se ressente de uma ausência argumentativa. Esse ressentimento dele, do argumento propriamente dito, só se satisfaz quando você busca historiadores, filósofos, sociólogos, literatos, pensadores, de tal forma que você terá estes atores, esses indivíduos, para colaborar com o seu texto. Mas espere aí, não é citar o filósofo por citar, não é citar o sociólogo por citar, não é isso. Nós temos que ir além, ou seja, você precisa equacionar o seu texto utilizando o indivíduo de notório saber que venha ao seu encontro, ou melhor, ao encontro do tema. Não esqueça, a redação do Enem pede a você necessariamente que se construa a resposta ao problema. E você só constrói a resposta ao problema se você vier ao encontro daquilo que se pediu. Daí as dificuldades de não se compreender viver em redes em pleno século XXI. A lei seca, e não era a lei seca, sim, mas a aplicação da lei seca, como você tem a lei seca no território nacional, não para desconstruí-la, mas sim como a lei seca funciona e de que maneira ela pode ser mais ampliada ainda. E o ano passado a questão da publicidade. Então, os efeitos da lei seca e a publicidade em questão no Brasil foram temas como viver em redes e a imigração, temas que derrubaram os candidatos nos últimos 4 anos, porque não sabem fazer necessariamente o texto. Voltando para cá, não sabem fazer a construção da tese. A leitura eficiente da coletânea é necessária, entender que a utilização deve ocorrer por meio de paráfrases, ou seja, jamais você vai copiar e colar absolutamente nada. Não se copia e nem se cola. O que diz a banca examinadora quando você recorta um pedacinho do texto e coloca no seu texto fazendo essa transcrição? Anula. O que a banca examinadora diz? Anulam-se todas as linhas copiadas, todas as linhas transcritas, todas as linhas sugadas. Simplesmente isso está anulado. Então esqueça. O caminho é outro. Mas leitura eficiente da coletânea, entender que a utilização deve ocorrer por meio de paráfrases, compreender a importância de agregar conhecimentos externos por meio de argumentos de autoridade, voltando a falar, pessoas com notório saber, e compreender e assimilar a importância de uma proposta de intervenção. Mais uma, Gilmar, por favor, manda ver, meu amigo. Claro. Isso, agora vamos ali. Então, só para você gravar conosco, estamos no Enem 2009, na prova do sistema prisional. A prova que foi aplicada na sua chamada segunda aplicação. Por isso não é um tema inédito, mas é um tema pouco efetivado, pouco cobrado por aí. Então vale a pena você fazer. Próximo, amigão. Vamos ao tema. Então temos assim, com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua sobre o tema. A família contemporânea e o que ela representa para a sociedade. E por que esse tema foi aplicado no sistema prisional? Vamos compreender algumas situações que nos parecem bem claras. Porque aquele indivíduo do sistema prisional, ele está temporariamente alijado do convívio contínuo com a família. Fato.
Segundo, ele pode estar ali exatamente também porque, por alguma situação, ele pode ter desconstruído uma família, pode ter destruído uma família, pode ter sido agente ativo de desagregação do seio de uma família. Então, também é um tema para reflexão. Mais ainda, quando ele deixar o sistema prisional, ele poderá voltar ao seio familiar e construir uma família diferenciada a partir daí, uma nova família, ou recompor a família que possuía. Então veja que é um tema, Jomar, que buscou também uma reflexão daquele que escreveu. Agora, é claro, quando amplia... Tinha um público-alvo. Sim, mas quando nós ampliamos esse tema, fato, mas quando nós ampliamos esse tema, nós vamos também ao encontro do que necessariamente? Nós vamos ao encontro desse conceito de família que parece se perder a cada dia. Porque a família cresce e os membros da família se perdem em várias situações. Então é comum, muitas vezes, vermos durante a refeição, as raras refeições familiares, as pessoas com as suas tecnologias. Então a televisão já domina há muito tempo, o rádio já dominava lá atrás, a TV domina mais, mas hoje não é a internet. Curiosamente, quem domina as refeições hoje é o aparelho telefônico. Então você vê inúmeras pessoas fazendo refeições em comum, mas o tempo todo ali. Até aquelas brincadeiras que muitas vezes casais de namorados, futuros indivíduos, membros, atores de uma família, se comunicam, embora estejam frente a frente numa mesa de restaurante, numa lanchonete, seja lá o que for, eles se comunicam via telefone. Porque um está no telefone e o outro também. Quando um não está, o outro está olhando para o nada, enquanto aquele está com o telefone. Nós já vimos isso. Então, como é que você vai construir uma família se a tecnologia que vem para agregar começa a separar? Eu creio que a base temática disso é discutir qual é a nova família, qual é a nova organização familiar, porque a família é a base, sim. É o que sustenta muitas vezes, porque nas horas e nos momentos de maior dificuldade, a família muitas vezes é aquele grupo que norteia tudo. Alguém vai dizer assim, não, mas o novo conceito de família contemporânea é uma família que não tem mais só os laços sanguíneos. A nova família é aquela que extemporaneizou isso. Ou seja, a família é aquela que se escolhe por amor. Então, os amigos de infância, os amigos da adolescência, os amigos da faculdade, os amigos do trabalho, tornam-se os meus verdadeiros familiares. Essa é uma família contemporânea? É também uma família contemporânea. Agora, não se pode esquecer que a família contemporânea não é mais formada pelas figurinhas de praxe. Quais as figurinhas de praxe? O pai masculino, a mãe feminino. E os filhotes. E os filhotes. Certo? Novo conceito, Wanda? Questões de gênero agora, Gênero, né? exatamente. 2 pais, 2 mães. Eu posso ter 2 pais, eu posso ter 2 mães. 2 mães. E que cumprem os seus papéis, sem que tenha que se necessariamente colocar. Esse é o homem, sendo homem, mas ele é mulher aqui. Não, ele é o homem e ele é a mulher. Um homem, uma mulher e uma outra mulher. Cada uma com a sua função, cada uma dando a sua contribuição e contribuindo, claro, família com uma família feliz. Veja que nós já estamos dando a você subsídios. O leque foi aberto. Diga, Wanda. Mesmo porque, né, a questão de 2 pais ou 2 mães, né, então tem-se o fator de adoção. E também tem questões de genética, né? Exatamente. Fertilização in vitro, então técnicas As aí de novas laboratório. Todos esses conceitos que estamos fornecendo a você podem aumentar a sua bagagem argumentativa. Quantos parágrafos para o nosso texto você já sabe? Você está chegando agora. São 4 parágrafos. A sua introdução, ponto de partida, o seu fechamento, que é com a proposta de intervenção social, ou a proposta de ação social, e o recheio, que é o desenvolvimento, com 2 parágrafos. Se muito, um 3º parágrafo. Claro que aí você exagera o tom, não necessariamente. Venha para cá de forma contínua. Então, a família contemporânea e o que ela representa para a sociedade. Selecione, então você tem um comando aqui, selecione, organize e relacione coerentemente argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Mas que defesa de ponto de vista? Eu creio que o problema desse tema é porque você não vai defender a volta da família do século XVI, do século XVIII, do século XIX. Não é esse o ponto. Nem abominar a família atual, não é isso. A defesa do ponto de vista é entender como essa família mais tecnológica, diferenciada, inclusive no gênero, como nós aqui destacamos, ou mesmo na sua formatação, e aí o aspecto da adoção foi muito bem colocado por você, Wanda, como essas novas famílias podem agregar
ao ser humano uma condição de olhar para frente e que essas novas famílias tragam ao horizonte futuro uma condição ainda melhor de organização social. Por quê? Porque a família é um agente colaborativo da organização social. Se não houver essa organização social, não há família propriamente dita, certo? Só para você entender. Segue, meu amigão, vamos para a coletânea. Olha aí a coletânea. Coletânea bem interessante, aqui vamos destacar algumas coisas. Aqui nós temos vários dos nossos colegas, né? Nem vamos pontuar aqui quais são, mas são inúmeros deles que estão trabalhando conosco. E você tem uma família diferenciada, exatamente nesse contexto. A pintura foi muito bem colocada, ela tem um leve toque impressionista, não dá para dizer que ela fazendo falta. Não dá para dizer que ela seja cubista, ela não é, embora você tenha sempre os rostos bem arredondados aqui. Exato. A criança está com a sua boneca, claro que ela está assim, não era essa caneta que eu deveria usar aqui, né? Agora, é bom que os amigos vão brigar comigo bastante, ainda bem que apagou. Volta para vermelhinha aqui. Não era bem essa, né? Essa aqui, isso. A bonequinha que está, agora sim, viu, Gilmar? Não risque o quadro. Então você tem essa bonequinha simpática, mas ele parece triste aqui, a moça, né? Tá faltando um sorrisão para ela, né? E a organização com os animaizinhos também. Aí é um outro ponto interessante. De nova família, de família contemporânea. Algumas pessoas adotando animaizinhos, sejam eles cachorros, sejam gatos ou demais animais domésticos, como membros da sua família. E tratando-os dessa maneira. Temos visto isso, né? Continuamente. Não é à toa que esta cidade, que você de outras cidades, de outros estados, Curitiba é uma cidade espetacularmente bem provida de farmácias e pet shops. Impressionante. Onde quer que você vá, há uma farmácia, se não uma dúzia delas na mesma quadra, um exagero, é uma hipérbole, mas é uma brincadeira correta, e ao mesmo tempo pet shop. Como isso proliferou, vamos dizer assim, na última década, né? Impressionante. São novas famílias também, um novo conceito. Gilmar, segue, meu amigão. Vamos lá. Isso. Bacaninha. Bom, agora nós vamos para um texto, certo? Então nós temos o desenvolvimento de instituições modernas do Estado e do mercado, abarca em parte as antigas funções da família. Aí você tem, então, este presente, foi destacado aqui para nós o presente, e você teve o quê? Teve o passado. Então, como se colocava exatamente antes. E essa situação não de igualdade, mas de simetria, presente e passado aí na igualdade. As antigas funções da família, restringindo a esfera de atuação desta, então a família, às dimensões da afetividade e da reprodução. Quer dizer, amigos podem virar membros da família que você elegeu, em seus aspectos biológicos e culturais. Então, por quê? Porque você se une biologicamente, aí Wanda citou, é o papel sanguíneo, não é, Wanda, nesse contexto, pai, mãe, filho, mas os aspectos culturais. Eu me uni por amor e agreguei também a minha família. Aí nós entramos também no mérito, que não mencionamos há pouco, mas das famílias que se reconstruíram. Então, houve, por exemplo, o divórcio entre os casais, e pai e mãe, continuam sendo pai e mãe daquela criança, naquela família, naquele seio, mas abriram outra família e, consequentemente, nós teremos outros irmãos aí, sejam eles agregados ou sejam sanguíneos, né? Step brother, step sister. Opa, como diga? Step mom, step father. Sim. E assim por diante. O step é estranho para nós, né? O step é passo, degrau, mas aí está junto com a madrasta, o padrasto, o irmão, filho do segundo casamento, assim por diante. Tudo na base do step. Do step, tudo bem. É que o step para nós tem outro significado. Exatamente. Sobressalente. Furou o pneu, a gente põe o step ali numa sobressalente, sobressalente. Por essa razão é importante refletir sobre como o Estado, por meio do seu papel regulador e de promotor de políticas públicas, deve assumir responsabilidades perante os indivíduos, as famílias e o bem-estar coletivo. Bom, aí nós voltaremos àquele conceito nosso. Agora eu quero que você escreva isso. Preste bem atenção e escreva. Faz para nós esse triângulo, que é o triângulo da organização da estrutura de um texto. O indivíduo está lá no vértice principal, o indivíduo, está lá na pontinha do triângulo, lá, certo? O indivíduo. Na base, você tem o poder público e a sociedade. Ou seja, quando eu construo um texto argumentativo, quando eu construo a defesa de uma tese, eu preciso pensar na ação do indivíduo, que contribui para agregar ou desagregar a sociedade, que é regida pelo poder público.
Então, espere, eu tenho o poder público como um regulador, mas regulador de quem? Da sociedade. Mas foi a sociedade que elegeu esse poder público, sobretudo se o poder público é executivo ou legislativo. Se ele é judiciário, não. Mas também o próprio concurso se deu pela ação daqueles que foram eleitos. Consequentemente, eu tenho o poder público para normatizar a ação do indivíduo no meio social. E é claro que tudo que ele faz, o indivíduo, com a sociedade, se reflete nele mesmo, porque o poder público é que vai delimitar isso. Isso precisa estar no seu texto. Essa condição, essa presença, esses atores precisam constar do seu texto. Volte para cá, por favor. Próximo, meu amigo, por gentileza. Aí nós temos. E qual o efeito deles corruptos para nós, aí do Contar do Caligares, né? Aí, por que nós temos esse texto? Esse texto, muito provavelmente, ele foi colocado aqui para dar o destaque para nós da ação equivocada do homem ou do membro da família, do indivíduo, na desagregação de todos. Então, o Contar do Caligares é uma figura muito interessante, você o encontra pela Folha de São Paulo continuamente. E as opiniões do Contar do Caligares, pontuadas e refletidas, servem sempre como subsídio. Então, aqui é apenas o destaque para nós, a questão da corrupção como uma parte do processo de desagregação. Pode seguir, Jomar, por favor? Isso, manda, mais uma. Aí, isto. Lidar com as famílias hoje é lidar com a diversidade. Esse ponto aqui é central para nós. Diversidade. Nós acabamos de falar a você a quantidade, ou melhor, as possibilidades nas quais as famílias se constroem agora na sociedade contemporânea. Resta a você, então, não fazer escolhas, mas entender que essa diversidade é promotora do século XXI. E é por causa dessa diversidade que o século XXI está se constituindo, está se construindo, olhando para frente. Famílias intactas, famílias em processo de separação, famílias monoparentais, dá para explicar isso, Wanda? Monoparentais aí? Desculpa, Marcos. Não, monoparentais, só entrar nesse conceito. Monoparente seria o indivíduo... Direto. Isso, monoparental. Isso. Famílias reconstruídas, famílias constituídas de casais homossexuais. Veja, esse termo não é nosso, essa prova é de 2009. Então, antes que alguém fique aborrecido e se arvore e dizer que... antigo ainda. Nós temos a prova de 2009. Não entremos no mérito da construção da prova em 2009, do texto propriamente dito, né? Não é nem da prova, é do texto. Constituídas de casais homossexuais, famílias constituídas de filhos adotivos, famílias constituídas por meio das novas técnicas de reprodução. Exatamente o que a professora Wanda mencionou. Quer dizer, tudo isso para dizer a você que as famílias, olha aqui, entram. Então, lidar com as famílias intactas, 1. Vou colocar aqui um para nós. Famílias em processo de separação, 2. Famílias monoparentais, 3. Famílias reconstruídas, 4. Famílias constituídas, 5. Famílias homoafetivas, 6. Famílias constituídas de filhos adotivos, 7. Famílias constituídas por meio de novas técnicas, 8. Pelo menos 8 grupos, 8 possibilidades familiares diferenciadas. Diversidade? Sim, esse é o ponto central. Precisa aparecer no seu texto? Precisa. A palavra diversidade precisa constar da sua produção textual nesses 4 parágrafos, ocupando, no mínimo, 22, 25 linhas. Ninguém vai escrever menos que 20 linhas. Esse é um compromisso nosso. Não venha com essa história de escrever menos do que 22 linhas. Sem chance. As nossas redações precisam oferecer mais. Só que esse mais é com qualidade, não simplesmente com quantidade. Qualidade textual. Volte. A família intacta, tal qual nos acostumamos a pensar como sendo o modelo de família, é hoje em dia uma das várias formas de se viver a família. A multiplicidade é ser família. Beleza esse conceito aqui. A multiplicidade, venha, ser família. Essa multiplicidade. Hoje cria um hiato. Hiato significa o quê? Separação. Na geração que aprendeu o ser família de acordo com determinadas características e sua concretização na prática. Talvez só a geração dos filhos saiba desenvolver a maneira de dominar tal realidade. Ou seja, nós estamos olhando para uma família do passado, pensando nela, que tenta entender a família atual e que essa família atual está construindo um caminho, pavimentando uma estrada para a família vindoura. Sem preconceito aí, né? Respeite os direitos humanos, cuidado com preconceito. Você pode, de alguma forma, derrapar no preconceito. Esqueça. Tá? Pode seguir, meu amigo João Marcos? Diga lá, Wanda. Mantém, meu irmão, mantém. Da monoparental é relação direta, né, de pai biológico e mãe biológica, mas no caso aí tem o contexto de quando somente o pai ou somente a mãe toma conta do filho, né, e não o casal.
Não casado. Então, nesse caso, é só o pai que vai criar o filho ou só a mãe. E outro detalhe importante que todos aprendem que parents é pais. Mas só existe essa palavra parents? Não. Existe um parent, que pode ser o pai, outro parent, que pode ser a mãe. Isso aí é citado constantemente em textos jornalísticos. Daí, juntando os dois, parents. E formou-se um hiato. Em inglês, nós temos a palavrinha gap. É um vazio, uma separação. Muito comum. Boa, João. Boa. Adiante. Opa! Não, vou. Não, eu terminei ali. Não, deixa esse pedacinho ali. Então, só pensar, a família intacta, tal qual nos acostumamos a pensar, como sendo um modelo de família, é hoje em dia uma das várias formas de se viver. Então, a multiplicidade foi a que nós citamos. Eu só quero destacar mais uma vez a questão da multiplicidade. Pode seguir, meu amigo? Vamos lá. Isso. Aí a atualização da proposta, né? Como a proposta está hoje. Manda, meu amigo, manda. Mais um. Isso, a família no século XXI. Então dá uma olhadela nesse texto aqui que vale a pena. Conforme já analisado, a sociedade complexa, globalizada e tecnológica, desenvolvida a partir do último quartel do século XX, projetou e difundiu novos modelos familiares, que passaram a exigir um novo tratamento jurídico, não dispensado nem pela Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, e menos ainda pela Lei 2.406 de 2012, o Código Civil, cujo projeto embrionário remonta ao longínquo ano de 1969. Naquela ocasião, e até em 88, não era possível imaginar que rápidas transformações exigiriam uma reconstrução jurídica em torno de novos aportes familiares, a fim de atender anseios cada vez mais acalentados. Olha que interessante pensar que essa nova família, ela vem se ajustando também com a própria lei. Porque se você tem uma família diferenciada, você vai ter que criar também mecanismos legais para trabalhar, tutelar essa família. Não para separá-la, mas para tutelar essa família. E aí nós voltamos àquele pontinho que eu citava no início. Famílias hoje mais tecnológicas também podem ser famílias que vivem em lugares diferentes. Ou seja, eles se amam, pai e mãe, enfim, são casados, mas moram em casas diferenciadas, exatamente porque também entram nesse processo de uma nova constituição familiar. E alguém vai dizer assim para nós, mas que loucura tudo isso, né? A amplitude da palavra família agora no século XXI. Exatamente. Famílias tecnológicas, também temos aí família zoológica, o cachorrinho faz parte, o gato faz parte, a tartaruga dissemos faz parte. Há pouco, exatamente. Todo mundo faz parte, né? Cachorro que cuida de filhotinho de gato, com a mesma coisa. Galinha que cuida de cachorro. Então, penso que o aspecto, o cerne da questão nesse texto é você, nosso aluno, pensar decididamente na diversidade, na multiplicidade, sim, e numa organização familiar que terá que, no futuro, ser compreendida diferentemente daquela cena tradicional. Aí eu quero fechar com essa cena tradicional. Qual? A mãe com um avental, em casa do começo ao fim do seu expediente de vida, e essa mãe faz tudo para os seus filhos, os filhos saem para suas atividades, e de repente o papai chega e diz assim, querida, cheguei. Essa imagem do passado, essa imagem Simpson, ela não é a imagem da família múltipla, ou seja, da família da diversidade. O Bart na escola, a Lisa na escola, a Meg ali nunca cresce, nunca deixa a chupetinha, a Marge trabalhando em casa, construindo tudo dentro de casa, e o Homer mal trabalhando na usina. Essa imagem você deve tirar. É uma bela proposta, é uma proposta interessante, agradável, ela precisa de subsídio, porque senão em 10, 12, 15 linhas você esgota a sua redação e já não tem mais como escrever. Fica aí o convite e o desafio para você escrever esse texto e se posicionar na proposta de intervenção. Qual é a proposta de intervenção? Condenando essa família? Não, ao contrário. Mostrando que essa família precisa apenas se ajustar para que ela seja promotora de uma sociedade melhor. Esse é o ponto que nos interessa. Valeu, Jomar? Valeu, gostou gostei. do tema família? Bem diversificado, diferente, bem né? legal, Sistema prisional. Wanda, né? tranquilo? Ótimo. Bom tema também. Ótimo também. Descansa agora, intervalinho, e na volta, os mosqueteiros das ciências da natureza. Não perca, eu retorno na quinta-feira com você. Tchau!